São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E que desça sobre vós, sob a vossa atenção, tirando toda a agitação da mente e do coração, para que possais ouvir a palavra com todo respeito, com toda atenção, com toda a reverência que ela merece. Que essa bênção quebre toda agitação, aceleração, distração, tentação, ação direta do mal, dos espíritos malignos te impedindo de ouvir essa palavra. Que desça e permaneça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, aqueles que puderem. Põe um pouco mais de piano no front para mim, um pouquinho mais a minha voz, por gentileza. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo feliz aqui? Quem chegou hoje? Levanta a mão. Foi vocês que trouxeram o frio para a Cachoeira Paulista? Domingo estava 36 graus nesse lugar, gente. O que aconteceu? Seja muito bem-vindo, você de várias regiões do Brasil. Quero desejar um ótimo dia aqui para os meus irmãos músicos, a Bruna, a Rogerinha, todos que estão aqui tocando, que estão trabalhando nessa transmissão. Veja bem, estamos já no acampamento de São Miguel Arcanjo. Diga para quem está do seu lado, estamos no acampamento de São Miguel Arcanjo. Olha, veja bem, esse acampamento é uma bênção, gente. O Frei Gilson me ligou ontem, a gente estava conversando sobre outras coisas e também já pensando sobre o acampamento. O Moisés, todos que estão à frente, nós estamos muito animados com esse acampamento, que está sendo uma bênção, não é? E, ao mesmo tempo, um acampamento de São Miguel, ele comporta uma batalha espiritual muito grande. Você viu que o padre já começou te dando uma bênção aqui, fazendo uma oração, entre aspas, exorcística, né, para que a sua atenção... Você não está ouvindo? É isso? Acho que o PA não está chegando à minha direita. Já vai resolver, tá? Fica tranquilo. O padre já começou falando em batalha, ó. Nem terminei de explicar o que é a batalha espiritual, já está acontecendo. Um acampamento como esse, gente, que a gente está rezando por libertação, falando da intercessão dos arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael, ele comporta uma batalha muito grande. Sim, uma batalha muito grande. Então é importante que nós prestemos atenção. Olha aqui para o padre. Que você dê o seu melhor para, de fato, dar toda a reverência que a palavra de Deus precisa ter na sua mente, no seu coração, entendeu? Lute para prestar atenção. Amanhã eu vou presidir a missa, domingo eu vou pregar também, eu vou falar um pouco mais disso. É interessante que as pregações que eu vou fazer aqui, parece que elas têm continuidade com a pregação que eu fiz sábado passado no acampamento Sorrindo para a Vida e na missa dessa segunda. Porque os evangelhos têm uma continuidade, óbvio, lógica, e parece que Deus está me direcionando desde sábado passado a rezar sobre isso, que eu vou dizer, a pensar nisso, a estudar sobre isso e a pregar sobre isso. Então, nós vamos percebendo, sábado passado eu pregava aqui, no sábado na missa do acampamento Sorrindo para a Vida, e nós víamos a parábola do semeador. Você sabe que isso mexeu muito comigo? Quando Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho, o que Jesus explicou? Aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem, não guardam, vem o demônio e rouba a palavra que foi semeada nos seus corações. E essas pessoas não guardando, não entendendo, não se salvam. Você está entendendo como isso é sério? Então você aqui, você em casa, você que está caminhando para vir para esse retiro, eu já estou dando uma direção para todo o nosso evento. Você precisa lutar, fazer o seu melhor para ser um guardião da palavra. Para não deixar nada, ninguém, nem distração, por roubar essa palavra do seu coração. Como eu disse, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas eu já lanço esse desafio. Diga para quem está do seu lado, seja um guardião da palavra que será semeada no seu coração. Não deixe nada roubar de você essa palavra.
Amém? Então eu quero pedir o máximo de atenção à pregação da palavra. Eu sei que você conhece o padre, conhece o Moisés, ama o Frei, mas agora na hora da pregação não é hora de tirar foto, não é hora de se distrair, é hora de ouvir. Combinado? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Essa passagem é fantástica, é a passagem dos discípulos de Emaús. Esse tema que me foi passado, ele me obrigou a começar o retiro de trás para frente. Porque o retiro, ele vai falar sobre a cegueira espiritual. Só que os temas que me foram passados me obrigaram eu a falar sobre a cegueira espiritual no domingo. E hoje eu vou falar sobre o que nos dá visão espiritual, o que nos faz enxergar. Mas é providencial, né? Não é à toa que esses temas me foram passados. Então, o padre vai começar de trás para frente. Lucas 24, a partir do versículo 13. Os discípulos de Emaús. Nós temos dois discípulos de Emaús. Um se chama Cleofas e o outro não tem um nome na Sagrada Escritura. Sabe qual é o nome do segundo? Fala bem alto o seu nome para eu ouvir. Você é esse segundo discípulo. Eu sou esse segundo discípulo. Então nós somos esses discípulos caminhando com Jesus e nós vamos nos colocar nessa cena. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. A tradução original seria 60 estádios, que significa 11 quilômetros quase. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Presta atenção, cada detalhe é importante. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer. Guarda isso. Em tudo que os profetas falaram, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhe todas as escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11, os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Veja bem, essa palavra é muito importante. Muito, muito importante. Por quê? Como eu disse, quem é o segundo discípulo? Você, eu, cada um de nós. Então nós vamos viver esse itinerário. Nós vimos aqui que os olhos dos discípulos se abriram no final, ao partir do pão. Guarda esse versículo, eu vou voltar a ele depois. Mas nós vamos entender todo o caminho que esses discípulos viveram para poder, de fato, enxergar Jesus, entender Jesus. Cada verbo nessa passagem é importantíssimo. Porque veja bem, como os discípulos estavam? Eles estavam tristes e desanimados. E o que eles faziam? Versículo 15. Eles discutiam pelo caminho o significado de tudo. O verbo do original do grego, discutia, era suzetem, que poderia ser traduzido como investigar profundamente, inquirir, tentar entender, encontrar o sentido. Então veja bem, eles estavam profundamente desanimados. Eles estavam profundamente frustrados. Eles estavam profundamente decepcionados. E por que eles estavam assim? Porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias. Eles esperavam, eles tinham colocado a confiança em Deus. Só que na compreensão humana deles, no pensamento humano, Deus tinha falhado. Deus não tinha correspondido às expectativas deles. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus os fosse libertar dos romanos, aquele império, que Jesus fosse fazer com que eles não pagassem mais impostos. Só que o plano de Deus era muito além. Não era somente mudar uma realidade social, era libertar do pecado, o maior de todos os males. Então Deus os havia decepcionado, e eles estavam profundamente tristes. E eles, suzetem do grego, discutiam. Eles inquiriam, eles estavam inquirindo, investigando profundamente, tentando encontrar o sentido. Quem aqui já viveu isso na sua vida alguma vez? Que você passa por uma situação, uma perda de alguém talvez que você amava, o término de um relacionamento, uma decepção com um padre, com um líder, a perda de um emprego, a falência de uma empresa, que você olha e fala, não, parece que Deus falhou. Eu estava esperando, Deus não fez. Eu estava crendo que Deus ia curar e Deus não curou. E quantas vezes eu e você não estamos como esses dois? Talvez você chegou aqui hoje, ou você está em casa acompanhando, ou você está no caminho vindo para cá, inquirindo. O que é inquirir, né? É investigar o mais profundo. Você está procurando entender o sentido. Eu que sou padre, que escuto com muitas pessoas, né? Quantas vezes eu vejo pessoas chegarem aqui na Canção Nova e falar, padre, eu estou tentando entender o porquê, padre. Por que essa pessoa morreu? Por que tal coisa não deu certo? Ou por que não aconteceu ainda aquilo que Deus me disse que ia acontecer? Ou por que, padre, que eu esperei tanto e não se concretizou a minha esperança? Eles estavam cabisbaixos, tentando entender o sentido. Você já tentou entender o sentido de alguma coisa na sua vida? Sentido profundo? Sim ou não? Quem conseguiu? Levanta a mão. Tem coisas que são mais simples, né? Você não vai gastar um tempo querendo entender por que o Corinthians perdeu, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Desculpe os corintianos, né? Se bem que eu não posso falar nada que o meu time perdeu ontem também. Mas vamos voltar ao assunto feliz, deixar as coisas tristes para outro momento. Mas você já viveu uma pesquisa, buscar o sentido de uma coisa profunda? Por quê, né? Por que eu era tão novo e aconteceu aquele abuso comigo? Por que tal pessoa tem e eu não tenho? Por que tal pessoa conseguiu e eu não consegui? E eles estavam o quê? A pessoa triste, como que ela anda? Já parou para prestar atenção? A pessoa triste, ela anda cabisbaixa, né? Não é verdade? A pessoa triste, a postura dela diz que ela está acabrunhada, ela está pesada. Então eles estavam discutindo, tristes, cabisbaixos. E sabe o que é horrível quando você está cabisbaixo? Versículo 16 diz, os olhos deles estavam impedidos, como que vendados, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eu vou dizer para você, quando a decepção fica muito grande dentro de você, quando você se deixa dominar
pela tristeza ou por outras coisas, sabe? O apego aos prazeres, o apego ao pecado, o mundanismo, os seus olhos ficam impedidos de ver Jesus. E você sabe que o verbo no original era o verbo krateo, do grego koiné, que significaria justamente impedir, né? O que é krateo? Eu quero ir aí onde você está e alguém me segura, não deixa eu ir, me impede. Os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Você que está aqui hoje, você que está em casa, será que os seus olhos não estão impedidos de ver Jesus? Na situação que você vive? Porque veja bem, Jesus se revela na situação que você vive. Eles estavam tristes, eles estavam acabrunhados, e Jesus, olha a delicadeza de Deus, gente. Deus é fantástico. Jesus entrou no caminho deles, Jesus quis caminhar com eles. Você que está aqui hoje, Jesus está entrando no seu caminho, na sua vida. Ele está andando com você. E às vezes você não está percebendo. Às vezes você não está vendo. Os olhos deles estavam impedidos. E por que estavam impedidos de reconhecer Jesus? Porque eles estavam olhando só para eles mesmos, só para o problema. Você sabia que todas as vezes que você fixa os seus olhos no seu problema, você não consegue ver Jesus? Todas as vezes que você fixa os seus olhos na sua dor, você não consegue ver Jesus. Você sabe o que frequentemente eu falo para quem está sofrendo? Cuidado, porque às vezes o seu sofrimento te torna egoísta. Cuidado, por quê? Porque quando você está com dor, você não vê ninguém, você só vê você. Você só vê o seu sofrimento, você só vê a sua dor, se você não tomar cuidado. Por isso que eu acho que Jesus é o auge da maturidade humana, espiritual. Por quê? Porque quando ele estava crucificado, sofrendo com asfixia, sem conseguir respirar, ele foi capaz de olhar para um homem que estava sofrendo do lado dele, que merecia, o bom ladrão, esquecer da sua dor, da sua asfixia e dizer: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele, no momento de mais dor da vida dele, ele foi capaz de enxergar alguém do lado dele, na cruz. Então, quando você só olha para o seu sofrimento, você não vê Jesus. Eu respeito o seu sofrimento. Você que está aqui talvez com um filho difícil, já contei meu testemunho várias vezes, talvez o seu filho vive como o padre Adriano vivia uns anos atrás. Talvez você tenha um casamento difícil, talvez você esteja num tratamento, mas você não pode olhar só para a sua dor. Você não pode olhar só para o seu problema. E mais, você não pode olhar só para o seu pecado. Quantas vezes no confessionário, a gente como padre, a pessoa diz: ah, padre, eu cometi isso, eu cometi aquilo. Você está arrependido? Estou. Te absolvo dos seus pecados. Uai, é só isso, padre? É, só isso. Vai embora, você está perdoado. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Quem é o centro da sua vida? O que você fez ou o que Jesus fez na cruz? O importante não é o que você fez, mas é o que Ele fez na cruz por você. A cruz não está aqui hoje, mas ela deve estar para algum lugar aí. Onde está a cruz? Está em algum lugar. Isso que eu falei, está ali, né? O importante não é o que você fez, é o que Ele fez. Então, veja bem, você tem que tomar cuidado para você não ficar olhando para o seu pecado. Ai, mas o que eu fiz é tão grande. Tudo bem, o que você fez pode ter sido feio, mas o que Ele fez, meu amigo, é muito maior. O que Ele fez na cruz por você não é maior, não é menor do que os seus pecados. Então veja bem, se você olha só para você, se você olha só para os seus pecados, você não enxerga Jesus. E o verbo usado, epignosko, é reconhecer. O que é reconhecer? É tirar o véu. Eles não conseguiam, tinha um véu que os impedia de ver Jesus. Imagina, quem é que gosta de fazer caminhada? Levanta a mão. Fala a verdade, mentir papado é pecado, hein? Você está comendo igual um equino nesse final de semana. Tem que gostar de fazer caminhada. Imagina você fazendo uma caminhada no parque, Jesus começa a caminhar com você. Jesus como personal. Olha a metáfora, né? Eles não viram, gente, Jesus andando com eles. Eles estavam impedidos, kratel. Mas veja bem, Jesus não parou nisso. Não parou no não reconhecimento deles, na cegueira deles. Então Jesus começou a conversar com eles. E o versículo 17 diz que eles estavam com o rosto triste ou sombrio, esquitropós do grego, quer dizer o seguinte, poderia ter sido traduzido como triste, sombrio ou zangado. Eles estavam bravos, com o rosto zangado. Estou zangado. É como se eles estivessem falando assim: como pode isso? Como pode Jesus ter morrido?
Como que Deus deixou isso acontecer? É uma imagem de eu e você. Quando as coisas dão errado, a gente fala para Deus: você devia ter feito como eu ensinei, o Senhor devia ter feito como eu falei, não seguiu o meu conselho, agora deu ruim. Deus deve rir, né? Tá bom, majestade, alguma coisa a mais? Eles estavam zangados, brigando, não sabiam que era Jesus, mas estavam questionando as circunstâncias. Eu vou dizer para você, mesmo quando as coisas dão errado, não questione as circunstâncias, porque Deus continua no controle. Mesmo quando você não entende, Deus continua sendo o piloto do avião que é a sua vida, mesmo quando parece que está caindo, e você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que ter os olhos fixos nele. Eles estavam zangados, e Jesus só ouvindo. Eu imagino, eu tenho comigo que Jesus devia ter um bom senso de humor, tá? Eu sou muito bem-humorado, eu sou aquelas pessoas que acordam 4 horas da manhã fazendo piada. Quem acorda devagar assim fica com ódio, não gosta de acordar perto de mim. Mas eu imagino que Jesus era bem-humorado. A hora que eles falaram, Jesus deve ter escondido o rosto, dado uma risadinha e voltado. Como é que é a mesma história, né? Riu, falou: esses caras não entenderam nada, eles estão bravos, eu estou aqui ressuscitado. Só claro, pelo que tudo indica, Jesus estava com uma outra aparência. Então eles irritados: você é o único que não sabe, como Deus permitiu isso? De repente Jesus já deu a primeira lapada. Ser amigo de Jesus, como diz Santa Teresa: Jesus, o senhor tem poucos amigos, ela falava, porque cada vez que a gente se aproxima é uma lapada, né? E é uma lapada de salvação. Jesus já foi direto, versículo 25: como vocês são insensatos, lentos de coração. Guarda essa palavra, lento de coração. Bradeis te cardia, lento de coração. Lento de, o que significa na Bíblia lento de coração? Lento de coração é uma metáfora também para duro de coração. Lento de coração na Bíblia significa um coração endurecido, uma pessoa lenta para entender a Deus, uma pessoa lenta para obedecer a Deus, uma pessoa sem sensibilidade espiritual, sem capacidade de ouvir e responder à voz de Deus. Jesus já chegou dando uma na testa: ou lento de coração, ou insensato. Vamos conversando, eu vou te explicando. E Jesus, gente, olha a sensibilidade de Deus, olha a humildade de Deus, olha como Ele se abaixa para estar do nosso tamanho, né? Ele que se abaixou no tamanho daqueles homens frustrados, Ele se abaixou na altura daqueles homens decepcionados e começou a explicar o sentido profundo. Eles não estavam buscando o sentido do que tinha acontecido, como eu e você às vezes buscamos o sentido do porquê daquela dor, do porquê daquele sofrimento, do porquê daquela morte, do porquê tal pessoa não nos aceitou, do porquê o marido foi embora, do porquê o padre não é bom, do porquê a situação está assim. Jesus foi caminhando com eles e pacientemente explicando. Gente, eu queria estar no lugar desses discípulos, queria, só que eu estou em toda a missa, né? Óbvio, eu vou explicar depois, é a Eucaristia. Mas aqui, fisicamente falando, né? Imagina Jesus te explicando. Eles tinham Jesus como catequista. Que coisa maravilhosa. E Jesus, com paciência, foi explicando. Lembra que Moisés falou que viria um outro profeta como ele? Lembra que Isaías, lá no capítulo 42 ao 44, fala do servo sofredor? Lembra que Malaquias falou que eles olharão aqueles que transpassaram? Lembra que no Salmo 21 está escrito: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o que Jesus disse na cruz. Lembra que está escrito lá no Salmo 69, não quebraram nenhum dos meus ossos? Foi isso que aconteceu com Jesus. Lembra que está escrito em tal lugar, em tal lugar. Aí os discípulos foram abrindo o entendimento. O entendimento deles foi aberto. O cratel que os impedia de ver foi sendo tirado. E é tão maravilhoso quando o véu começa a ser tirado e a gente começa a entender as coisas a partir de Deus. É ou não é verdade? Quem já viveu essa experiência de começar assim, a entender a vida, as experiências com um olhar diferente a partir de Deus? Levanta a mão. Você que não viveu, você vai viver esse final de semana, já está começando a viver. Então a palavra de Jesus foi revelando, foi revelando, foi revelando. E o que eles disseram? Algo fantástico no final. Eles disseram o seguinte, do original: recardia remon caioas caiu ousa enremin. Não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração quando ele falava. Gente,
É isso que tem que acontecer. Se você tiver atenção na palavra que está sendo pregada, você aqui, você em casa, se você de fato se esforçar para se desligar do celular, para se desligar de outras coisas, o coração vai queimar. Queimar na Bíblia, o fogo também é uma metáfora por amor, porque o amor queima, como disse a esposa do Cântico dos Cânticos, né? O amor incendeia. Se você está prestando atenção, essa palavra já está queimando no teu coração, porque não é minha, é a palavra de Jesus. Essa palavra queima, ela purifica, ela traz sentido. Então nós vemos o que acontece aqui. Como eu disse, eu estou começando o retiro de trás para frente. Nessa pregação eu vou falar o que nos faz enxergar. E na última pregação eu vou falar sobre o que causa cegueira espiritual. E amanhã também na missa, por causa dos temas que me foram dados. É o caminho inverso, mas é providência de Deus, como eu disse. Então o que nos faz enxergar? As pistas já estão aqui. O que nos faz ver da maneira como Deus quer que nós vejamos? O que nos faz? Caminhar com Jesus, em primeiro lugar. Quem aqui tem caminhado com Jesus? Levanta a mão. Quem aqui precisa caminhar mais com Jesus? Levanta a mão. Achei que era só eu, você também? Todos nós. Mas veja bem, o que significa caminhar com Jesus? Eu acho, essa é uma das passagens mais lindas que existem em todo o Novo Testamento, todos os evangelhos do meu ponto de vista. Porque veja bem, como eu já disse, repito, essa é uma metáfora. Jesus conhecia os sofrimentos deles, sim ou não? Jesus conhece os seus sofrimentos? E o que Jesus faz? Ele fica de longe olhando, vamos ver o que esse cara vai aprontar. Não, esse rapaz aí tem que dar com o burro na água mesmo. É assim que ele faz? Ele caminha com você. Jesus está caminhando com você hoje. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele conhece o seu coração. É Ele quem te chama a segui-lo. Ele caminha com você. Então veja bem, para enxergar, nós precisamos caminhar com Jesus. E além de caminhar com Jesus, nós precisamos o quê? Uma atitude. Levantar a cabeça. Porque como esses discípulos estavam? Cabisbaixos. Eles estavam olhando para quê? Para a própria dor. Eles estavam olhando para o que eles não entendiam. Eles estavam olhando para o sofrimento. Esses dias uma pessoa me disse: padre, eu não consigo acreditar em Deus por causa dos momentos que nós vivemos. Muito sofrimento, muita dor. Eu já olhei para ele e falei: você já estudou história? Nós não estamos no pior momento, gente. Nem de longe. Ser cristão hoje é um luxo. Estuda 4 primeiros séculos da igreja. Estuda o fim do Império Romano, o começo do Império Sacro Germânico. Nós estamos num tempo maravilhoso. O mal, o sofrimento, Santo Agostinho abordou essa realidade no Tratado de Malus, né? Ele é uma realidade presente na realidade humana. Querer um mundo sem sofrimento é a mesma coisa de querer uma roda quadrada. O mundo só seria sem sofrimento se ao invés de criaturas nós fôssemos criadores. Nós somos criaturas. Como é que num mundo cheio de criaturas tudo vai ser perfeito? Não, existe um sentido que nos ultrapassa. Na eternidade nós vamos entender o plano todo, né? Hoje a gente não entende tudo, a gente tem que confiar. Mas a gente precisa tirar os olhos dos nossos sofrimentos e dos sofrimentos dos outros. E dos sofrimentos do mundo. Claro, a gente tem empatia com os outros, tem, mas o centro é Jesus. Repita depois do padre: o centro é Jesus. Não são os meus sofrimentos. Não são os sofrimentos dos outros. Não é o que eu quero. Não é o meu pecado. O centro é Jesus Cristo. E os meus olhos estarão fixos nele. Primeiro passo para caminhar com Jesus, você tem que levantar a cabeça. E eu gosto tanto dessa metáfora de levantar a cabeça, né? Por quê? Porque na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito o quê? Buscai as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. E você busca as coisas do alto olhando para baixo? Você tem que olhar para cima, você tem que tirar os olhos de você. Primeira direção dessa pregação nesse retiro. Tirar os olhos da sua realidade. Como eu te disse, tem muitas perguntas sem respostas? Tem. Mas como diz aquela metáfora que eu usei há pouco tempo num podcast que eu fui, só para ilustrar isso. Já ouviu aquela metáfora do filho do escultor? Que o pai estava fazendo uma obra
E o menino chegava sempre ali dos seus 4, 5 anos, ficava debaixo da mesa vendo o pai fazendo a obra, falava: pai, que negócio medonho que o senhor está fazendo, hein? Que negócio feio. Porque o menino vendo lá de baixo aquele monte de massa, pedra, não entendia. E por 30 dias o menino foi lá enchendo a cabeça do pai. Depois de 30 dias o pai chamou o menino no ateliê que ele tinha em casa e falou: filho, vem cá, tira essa toalha aqui. O que tem embaixo, papai? Tira que você vai ver. A hora que ele levantou a toalha, era o busto do próprio menino. O pai fez uma escultura com o busto do próprio menino. Aí o menino disse: papai, que lindo, é perfeito. E o pai disse: eu estava fazendo isso todo o tempo, mas que de onde você estava, você não conseguia enxergar o que eu estava fazendo. Você não conseguia enxergar a minha obra-prima. Mas você deveria ter confiado no papai. Na sua vida também é assim. De onde você está, você não consegue enxergar o que o artista está fazendo. Mas o que ele está fazendo é perfeito. E na hora certa ele só vai tirar a toalha e te mostrar. Está vendo o que eu estava fazendo em todo esse tempo? Então por isso que você não pode olhar só para o que você não entende ou para o sofrimento. Por quê? Porque tem uma obra sendo feita, e uma obra perfeita. Uma obra perfeita. Então é preciso caminhar com Jesus. E veja bem, caminhar com Jesus, é preciso tirar os olhos de si, mas é preciso também o quê? Caminhar com Jesus é sinônimo do quê? De vida de oração. Repita depois do padre: caminhar com Jesus é sinônimo de vida de oração. Ninguém caminha, filho, filha, com Jesus se não reza. E eu fiz questão de trazer algo que está no compêndio de ascética e mística, que é muito legal, do Tanqueray, que eu gosto muito desse livro, que diz o seguinte: o que a oração faz? Por que a oração te faz caminhar com Jesus? Veja bem, lá no número 517, existem 3 aspectos da oração que fazem com que você caminhe com Jesus. Primeiro aspecto: a oração te desapega das criaturas, do criado. Segundo aspecto: a oração te une totalmente a Deus. Terceiro aspecto: a oração te transforma progressivamente em Deus. Olha só o que acontece quando você tem uma vida de oração, quando você tira os olhos de Jesus e quando você olha para Ele. Primeiro aspecto, número 15:18. A oração nos desapega das criaturas, do criado, na medida em que são um obstáculo à nossa união com Deus. O padre vai ler. Esse efeito deriva do conceito: pois para elevar-nos a Deus, é antes de tudo preciso libertar-nos das amarras das criaturas, das pessoas. O que nos impede muitas vezes de caminhar com Jesus? O apego às pessoas, o apego ao dinheiro, o apego à nossa imagem, o apego ao nosso pecado, o apego a nós mesmos. Aquilo que São Francisco de Sales chamava de amor próprio desordenado, né? Santo Agostinho também. Então Tanqueray continua: atraídos pelas criaturas e pelos prazeres sedutores que elas nos oferecem, e também dominados pelo egoísmo, não conseguimos vencer o apego, senão quebrando os laços que nos prendem à terra. É claro, você tem que ter os pés no chão, não vai ser um alienado, mas o seu coração e a sua mente tem que estar no céu. O seu pé pode estar no chão, bate aí. Mas o seu coração tem que estar no céu. Buscar as coisas do alto. Veja bem, pensar nele, pensar na sua glória, para amá-lo. Para isso precisamos sair de nós mesmos e esquecer o criado com seus encantos. Então a oração, como meio de perfeição, ela nos liberta do apego às criaturas. Segundo aspecto, olha só, número 15:19. A oração aperfeiçoa a nossa união com Deus, uma união completa. E aqui ele vai explicando, isso aqui é um pouquinho mais profundo, claro, talvez o padre não tenha tempo de dizer, mas ele vai falando da união das faculdades superiores a Deus, né? Da inteligência, da vontade. Depois ele fala da união das faculdades sensíveis, que é a imaginação, memória, emoções, paixões. Mas a oração, ela vai gerando a unidade, a comunhão com Deus. Se você não está unido a Deus, você não caminha com Jesus, você não dá espaço para Ele trabalhar na sua vida. Sabe o que São Padre Pio dizia? Uma frase linda, São Padre Pio, que nós celebramos na terça. São Padre Pio dizia: nada o demônio teme mais do que uma alma unida a Deus. Porque uma alma unida a Deus se torna invencível diante de Satanás. Então a oração te une a Deus. Para caminhar com Jesus você precisa ter uma vida de oração. Mas o que é vida de oração, padre? Padre, eu sou uma pessoa de muita oração.
Rezo o rosário agora na quaresma. Aí só rezo o rosário de novo na quaresma do ano que vem, padre. Você sabe que o pior inimigo do bom é o ótimo, né? Esses dias uma pessoa falou para mim, e falou assim com boa vontade, né? Sabe aquela hora que os padres, você tem vontade de dar uma bênção com a mão fechada? Você segura a mão e fala, Jesus me segura. Fecha os olhos, filhos, quer repousar? Dá vontade, repousar no espírito, né? Falou com toda boa vontade. Ai, padre, eu rezo, estou rezando com o Frei Gilson, rezo com o senhor também no seu canal à noite, e está sendo maravilhoso, só que ano que vem eu volto. Só ano que vem, criatura? O diabo não te tenta agora de setembro até quaresma do ano que vem? Ah, eu acho que não, né, padre? Você não tem dificuldade? Não, pelo contrário, melhor, em vez de fazer 4, né, lógico, o ideal é rezar o rosário todo dia, né? Mas eu até brinquei, em vez de fazer 4 por 1 mês e meio, faz um só o ano inteiro. Claro, o ideal é fazer o rosário, tá? Não estou falando para ninguém baixar aí o nível, não. Mas olha, você vai rezar só agora? É lindo você rezar 4 da manhã. Tudo bem, nesses outros tempos não vai rezar 4 da manhã, mas reza outros momentos. Sabe, o pior inimigo do bom é o ótimo. Não, eu só vou rezar, padre, se eu conseguir ficar 4 horas de joelho no milho e meditando, e aí eu vou levitar, né? Não, você pode rezar um terço a hora que você está indo para o trabalho? Reza. Pode rezar um outro na hora do almoço? Reza. Pode rezar um outro voltando para a casa do trabalho? Pode rezar um outro antes de dormir? 4, rosário. Sabe qual é a melhor oração que existe? Sabe, quem aqui sabe? Levanta a mão. A melhor oração que existe é a sua. É a que você consegue fazer, é a que você faz. Não é a que você acha linda ou que você vê os outros fazendo. É a sua. A oração que Deus mais gosta é a que você faz. Não a que você pensa em fazer, não a que você conjectura. No ritmo da vida você tem que se unir a Deus. Você tem que se unir a Deus, rezando o texto, visitando o Santíssimo Sacramento. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, padre, eu não visito lá o Santíssimo na minha paróquia, porque não fica exposto. Eu respirei também, falei, o que tem dentro do sacrário? Ele parou, o Santíssimo. Eu falei, então se não tiver exposto, não é Jesus, né? Não está exposto, então não é ele. Rapaz, fica diante do sacrário, criatura. É Deus que está lá dentro. Eu não tinha pensado nisso. Outra vontade de dar uma benção com a mão fechada. Graças a Deus que a gente respira e pede, São Miguel, segura minha mão. Visita o Santíssimo, união com Deus. Ler a Escritura. E não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preparei aqui, mas eu vou ter outros momentos para pregar, depois eu continuo. Eu vou falar bastante sobre ler a Escritura amanhã na missa. Sabe, para ter união com Deus e vida de oração, você tem que ler a Escritura para queimar o coração. União com Deus. Mas união com Deus não é um sentimento. Esses dias uma pessoa falou assim, eu penso em Deus o dia inteiro. Eu falei, o diabo também. Eu canto louvor. Meu irmão, não é isso, não é abstrato, é algo concreto. Imagina, quem aqui é casado? Levanta a mão. Sua esposa é brava? Não levante a mão. Só pense assim. E olha para mim que eu vou entender. Olha para mim. Tá bom, entendi. Imagina você sai para trabalhar um dia, fica 6 meses sem mandar uma mensagem, sem dar as caras, depois você chega, amor, pensei em você 6 meses. Meu amigo, uma que ela já vai estar armada com 38, eu acho. Suas coisas já foram vendidas. E outras coisas que eu não vou nem dizer aqui, porque talvez tenha mais visitas na casa, né? Talvez o vizinho mudou para lá. Pensou você chegar lá? Aquele vizinho mala na sua casa. Por quê? Porque não adianta pensar na sua esposa. Você não é marido, cara de pau. Você tem que estar lá, você tem que jantar com ela, você tem que ajudá-la, você tem que conversar, você tem que escutar. É a mesma coisa. Tem gente que acha que relacionamento com Deus é diferente. Aí eu penso em Deus, grande coisa. O que você fez para falar com Ele? Você foi ao Santíssimo? Você abriu a Bíblia? Você pegou o texto para rezar? Você fez uma meditação, uma oração mental? Você meditou bem os mistérios do rosário? Porque veja bem, o rosário é lindo. A gente tem que ter consciência que o rosário não é repetição só de Ave Marias. Você tem que meditar o mistério. Não é só repetir Ave Maria. Que dia que é hoje? Sexta-feira. Quais são os mistérios de hoje? Primeiro mistério doloroso, a agonia do Senhor no Monte das Oliveiras. Então você tem que, rezando o primeiro mistério, se colocar lá no Getsêmani com Jesus. Meditar. Ver a dor do Senhor, antever, viver isso com Ele, projetar sua mente, seus sentimentos, aquilo que a gente chama de estímulo sinestésico, né? Tudo de você tem que estar lá com Jesus. Não é só repetir Ave Maria, porque se você não tem esse esforço, a sua alma não se une a Deus. E você sabe que eu preguei
aqui no acampamento Sorrindo para a Vida semana passada, e eu citei um texto de um padre do deserto. Você já leu Os Padres do Deserto, que são aqueles monges dos 4 primeiros séculos da igreja? Fantástico. Ele dizia o seguinte, que muita gente, enquanto muita gente chama o diabo de tentador, de inimigo, de serpente, sabe como ele chamava o diabo? O distraidor. Aquele que quer te distrair, para que você esteja aqui na pregação, né, voando na maionese. Você está aqui na pregação e olhando, nossa, aquele vermelho é mais vermelho que aquele outro, né? Nossa, rapaz, o tecladista está com uma entrada no cabelo. Só um pouquinho, viu, tecladista? Só do lado direito, né? Nossa, o sapato do padre é grande, né? Fiquei sabendo que é 46. É verdade. É verdade. Tem gente que é assim, o diabo ele não vai aparecer com um chifre, ele quer te distrair. Eu pregando a palavra de Deus e você pensando na cor do cadarço do sapato. Quem nunca tira a primeira pedra, né? Viajando na maionese, viajando não, mergulhando, nadando de braçada na maionese. Por quê? Porque ele quer te distrair, mas você tem que se esforçar para se unir a Deus. Oração, diz aqui o compêndio de ascética e mística, é união com Deus. De todas as faculdades, como eu disse, sensíveis, das faculdades superiores. Mas terceiro aspecto da vida de oração, a oração, isso aqui eu acho fantástico. Ela progressivamente nos transforma em Deus. Olha só, que ousadia dessa afirmação, olha só. Portanto, não surpreende que através da oração a alma seja gradativamente transformada em Deus. É aquilo que na teologia oriental eles chamam de deificação, né? O que é uma pessoa? O que é um cristão? É aquela pessoa no qual existe pouco dela mesma e muito de Cristo. O que é um santo? Um santo é alguém que você procura e não encontra nada dele e encontra muito de Cristo. Não é? Você já viu como São Francisco de Sales, que era um santo de um temperamento difícil, colérico? Conhece alguém colérico? Se for a sogra, não fala, porque ela está assistindo. Vai que filma na hora que você estiver falando. Aí o bicho pega, né? Conhece alguém colérico? São Francisco era o santo mais colérico, era bravo. E sabe como ele é conhecido, São Francisco de Sales? O santo da doçura e da mansidão. Por quê? Porque o que era dele diminuiu, o que era de Cristo sobrou. O que Jesus disse? Eu sou manso e humilde de coração. Então o que é você viver a união com Deus? O que é você caminhar com Cristo para você enxergar? É progressivamente você ser transformado em Deus. E o compêndio, o compêndio de ascética e mística continua, né? A oração nos faz, por assim dizer, comungar com Ele. Ao render-lhe humildes louvores e apresentar-lhe súplicas, Deus se inclina a nós e nos comunica as suas graças, que produzem em nós tão ditosa transformação. A simples consideração das divinas perfeições, o fato de admirá-las, de comprazer-se nelas, faz com que, pelo desejo de participar delas, pouco a pouco, a nossa alma seja imersa nessa contemplação, impregnada e penetrada pela bondade, santidade, serenidade de Deus, a ponto de nos tornarmos como Ele. O que é caminhar com Jesus? O que é enxergar de verdade, ver? É se unir tanto a Deus, é caminhar tanto com Jesus, a ponto de que a pessoa olha para você e não vê mais você. Ela vê Jesus. Esses dias eu conheci um padre colombiano, eu falei, como é que é o seu nome? Ele falou, Jesus. Eu falei, não, mas o nome do senhor mesmo, eu sei que o senhor segue Jesus, né? Ele falou, não, meu nome é Jesus, né? Eu falei, nossa, padre, que responsa, hein? Imagina você chamar Jesus. Imagina se o cara chama Jesus e a manchete no jornal, Jesus era membro do PCC. Por isso, cuidado antes de colocar um nome no seu filho, né? Mas ele era Jesus, e aí brincando com esse padre e conversando, eu falei, faz sentido o seu nome. Por quê? O que acontece com o padre? O que é um sacerdote, gente? É um homem que decidiu morrer para que Cristo viva nele. Eu falei isso esses dias. Quem aqui já foi numa ordenação sacerdotal? Levanta a mão. O que acontece na ordenação? Tem um momento que o padre deita no chão, o diácono ali, sim ou não? O que acontece? O que aconteceu comigo no ano de 2011, quando eu fiz isso? Aquilo foi o meu funeral. O Adriano Zandoná morreu, ficou no chão. Quem levantou foi Cristo. E o padre tem que ser um outro Cristo. Tem que ser um outro Cristo. Porque eu não tenho autoridade para absolver o seu pecado. Eu não tenho poder de
consagrar um pão e fazer ele virar o corpo de Jesus. Um homem tem poder disso, gente? Mas Cristo em mim tem. Tudo bem, o padre é um outro Cristo? É, mas não só o padre. Todo batizado é chamado a ser um outro Cristo. Então caminhar com Jesus é orar. Para quê? Para que a oração te desapegue às criaturas. Olha só os 3 pontos aqui que o compêndio de teologia cética e mística nos ensinou. Para que a oração nos una totalmente a Deus e para que a oração nos transforme progressivamente em Deus. Imagina o dia que a sua esposa olhar para você e falar assim: ô Zé, procurei você, em você e só encontrei Jesus. Pensou que coisa linda? Pensou que coisa maravilhosa? O dia que as pessoas chegarem para mim e falarem assim: padre, eu vi o senhor pregando, com esse sapato 46, eu vi um monte de coisa, aquela batina do senhor, deve ter sido uns 6 metros de pano, hoje eu não estou com a batina, amanhã eu vou usar, 6 metros de pano, padre. A pessoa vai olhar e não vai ver nada disso, ela vai falar: padre, eu olhei, mas não vi nada, eu só vi Jesus. Eu vou estar tão feliz. Esse é o sentido da minha vida, né? O dia que as pessoas se esquecerem de mim, o dia que as pessoas se esquecerem de você e só encontrarem Jesus. É ou não é a finalidade da vida cristã isso? Sim ou não? Mas para isso, você precisa olhar para Ele, caminhar com Ele, se unir a Ele, ter uma vida de oração, escutar a palavra, o que eu vou falar mais amanhã. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu? Diga para essa pessoa assim: você sabia que Jesus está caminhando com você hoje? Ele sabe de tudo que você vive. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer uma cópia dele. Imagina quando eu olhar aqui de cima e falar assim: nossa, eu nunca vi tanto Jesus num lugar só. Imagina, eu só vejo Jesus em você, não vê mais você. Imagina quando você for à missa e perguntarem para você: quem que fez a leitura na missa? Ah, foi Jesus, eu nem vi a pessoa, só vi Cristo nela. Quem que cantou? Ah, foi Jesus. Essa é a finalidade da sua, da minha, da nossa vida, amém? Vamos ficar em pé? Antes até de rezar, põe a mão no teu coração. Já propus o desafio no começo da pregação. Já propus o desafio que numa multidão que nós vamos estar aqui, nós precisamos ter toda a atenção do mundo para com a palavra. Com a mão no teu coração, fecha os seus olhos agora. Quero pedir esse exercício. Talvez seja difícil para você está vindo pela primeira vez, mas eu quero que você se imagine. É você que está nesse caminho para Emaús agora. Você e Jesus. Isso é vida interior. Você e Jesus estão caminhando. E o que Ele te fala agora? O que você diz a Ele? Deixa o Espírito Santo agir nas suas faculdades, né? Sensíveis, como nós falávamos, na imaginação, na memória, na criatividade. Deixa o Espírito Santo agir. Você está caminhando com Ele. O que Ele está te falando agora? Escuta. Dentro de você, filho, filha. O que o Senhor está falando para você? Porque Ele está falando, pelo poder do Espírito Santo, Ele está falando agora. Escuta o Senhor, eu vou dar alguns segundos. Se você só vai ouvir os saques, os acordes dos instrumentos, e você vai deixar o Senhor falar. Isso é vida interior. Nesse mundo agitado, nós precisamos olhar para dentro. Deixa o Senhor te falar e depois você vai responder para Ele. Ele tem visto tudo que você tem vivido, amado, amada. Você não está só. É Ele quem derrama o Espírito Santo, que faz esse processo de transformação. Ele está falando com você. Eu sinto que o Senhor está curando agora dores muito antigas. Pessoas que sofreram até abusos na infância. Pessoas que foram muito humilhadas, rejeitadas. Uma pessoa que você foi adotado, mas
Antes disso, a tua mãe biológica te jogou, literalmente, fora, como se fosse num lugar, uma lixeira. O Senhor está curando você agora. Pessoas agora que sofreram traições, que perderam pessoas. Até hoje você não entendia, como esses discípulos de Emaús. O Senhor está visitando você agora, está curando o seu coração. Jesus está olhando nos teus olhos agora e dizendo para você: deixa eu caminhar contigo, deixa eu caminhar contigo. É o Senhor quem derrama o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós, que nos une a Deus, que nos batiza, que nos enche, que cura o nosso coração. E agora diga para Jesus o que você precisa dizer. Eu sinto que o Senhor já está batizando muitas pessoas no Espírito Santo. Aqui em casa, o Senhor já está derramando o Espírito Santo sobre muitos corações. Fale com Jesus.